Imagina acordar num dia comum, mas, ao olhar para o céu, algo está estranho. O sol parece menor, mais escuro, mais instável. Em poucas horas, ele começa a ser devorado. Essa é a nossa jornada de hoje. O que realmente aconteceria se o Sol fosse engolido por um buraco negro? Para começar, precisamos entender que o Sol não é apenas uma estrela. Ele é a força gravitacional que mantém tudo no lugar no nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Todos os planetas orbitam o Sol. Ele é o centro de tudo, literalmente. Sem ele, não há luz, não há calor, não há dia, não há vida. Agora, vamos imaginar um cenário extremo. Um buraco negro, com uma massa maior que a do Sol, se aproxima do nosso sistema solar. Ele não vem rápido, mas também não vem devagar o suficiente para não causar estragos. Vem em velocidade precisa, silencioso, invisível, implacável. À medida que se aproxima, ele começa a influenciar o espaço ao redor. As órbitas dos planetas mudam levemente. Satélites começam a apresentar anomalias, mas ninguém percebe nada, ainda. Então, ele atinge o ponto sem retorno. O Sol é puxado por sua gravidade, não de uma vez, mas aos poucos. Nesse momento, começa um dos processos mais violentos e espetaculares do universo, a destruição de uma estrela. O Sol começa a ser esticado, como se fosse feito de borracha quente. Sua massa externa é arrancada e forma um disco de acreção ao redor do buraco negro. Um anel de plasma superaquecido, brilhando em luz ultravioleta e raios X. Essas luzes intensas são tão perigosas que poderiam fritar sistemas eletrônicos mesmo a milhões de quilômetros de distância. Jatos de matéria, chamados de jets relativísticos, são lançados dos polos do buraco negro a velocidades próximas à da luz. É um espetáculo cósmico, assustador, destrutivo e lindo, ao mesmo tempo. E na Terra, o que acontece? Em poucas horas, a luz do Sol começa a desaparecer. O céu escurece. O dia vira noite, mas não uma noite normal. Uma escuridão completa, sem luar, sem estrelas visíveis, sem esperança. A temperatura começa a cair. Em apenas uma semana, a Terra congela. Não um inverno comum, mas um inverno cósmico absoluto. As plantas morrem por falta de fotossíntese. O ciclo da água congela. Oceanos começam a solidificar. Os polos crescem em direção ao Equador. As cidades entram em colapso. Sem energia solar, sem agricultura, sem aquecimento natural. O ser humano se vê obrigado a viver no subsolo, perto de fontes geotérmicas, como o último recurso de sobrevivência. Mas tem mais. Com o Sol desaparecendo, a gravidade que nos mantinha em órbita desaparece também. Se o buraco negro tiver a mesma massa do Sol, a Terra continuaria sua órbita, mas em volta de um corpo invisível. Mas é mais provável que esse buraco negro seja muito mais massivo. Nesse caso, as órbitas seriam completamente distorcidas. Mercúrio e Vênus seriam puxados e destruídos rapidamente. Marte talvez escapasse, mas a Terra ou seria engolida ou arremessada para fora do sistema solar, vagando sozinha no espaço interestelar por toda a eternidade. E a Lua, ela também ficaria sem o Sol, sem marés, sem reflexo. E sua órbita, que depende da relação entre a Terra e o Sol, se tornaria instável. Ela poderia colidir conosco, ou simplesmente se perder no espaço. Mas e a estação espacial e os satélites? Eles também seriam inutilizados, sem energia solar, sem comunicação, um apagão total da civilização. Agora, imagine o impacto psicológico. Imagine ver o céu sem o sol, sem a luz da manhã, sem o calor do meio-dia. Só um manto negro e infinito. Saber que nossa estrela-mãe foi devorada. É o tipo de conhecimento que mudaria completamente nossa existência. Mudaria nossa espiritualidade, nossa ciência, nossa cultura, para sempre. Mas, será que isso pode acontecer?
A boa notícia é: não, pelo menos não tão cedo. Buracos negros não andam por aí engolindo estrelas à torto e à direito. Eles são raros, estão muito distantes, e mesmo os que se movem, fazem isso a velocidades pequenas em escalas astronômicas. O Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, e deve continuar firme por mais uns 5 bilhões. Antes disso, ele mesmo se expandirá em uma gigante vermelha e engolirá a Terra. Mas isso é uma história para outro roteiro. A ciência nos ajuda a imaginar cenários como esse, não por medo, mas por fascínio. Fascínio pelo que não conhecemos, fascínio pelo poder do universo e pela nossa pequenez diante dele. Se o Sol fosse engolido por um buraco negro, a Terra enfrentaria a mais silenciosa e rápida extinção da história. Mas, mesmo no fim, mesmo no colapso total, há beleza na física, na gravidade, no universo. E é por isso que continuamos explorando o cosmos, porque ele é o maior mistério de todos. Curtiu essa viagem pelo fim do Sistema Solar? Deixa um like, comenta aqui embaixo o que você faria no seu último dia com o Sol. E se inscreve no canal para mais histórias que desafiam a realidade. Até a próxima viagem cósmica!